pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações a noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, do Jefa Sorocaba, estamos na noite desta quinta-feira, dia 18 de novembro. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais de transmissão, né? Vou colocar aqui na tela para vocês poderem acompanhar, olha só. youtube.com/Jefa Sorocaba, também facebook.com/Jefa Sor. São as nossas formas, né, de transmissão. Então quem quiser acompanhar as nossas palestras online, é só entrar lá no nosso canal no YouTube, no nosso Facebook. As nossas palestras nós também colocamos no nosso site, jefasorocaba.com, tem lá o link de acesso, né, para você poder também assistir as nossas palestras pelo nosso site. E tem ainda as nossas outras formas de contato, né? O nosso Instagram e o nosso Twitter, @jefasorocaba, o Telegram e também o WhatsApp, 15, o DDD da região de Sorocaba, 981201843. Quem quiser entrar em contato com a gente, só mandar mensagem aí pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter, pelo nosso WhatsApp, né? Pelo Twitter também a gente responde, né? Mas o WhatsApp eu acho que é a forma mais comum aí das pessoas se comunicarem hoje em dia, né? Tem também o nosso e-mail, né? Pouca gente usa e-mail hoje em dia, né? Mas tem aí essa outra forma de contato, né? jefa.sorocaba@gmail.com. E vocês estão vendo aí a fachada do nosso centro, né? Lá na rua Baltazar Fernandes, na Vila Santana. Para o pessoal que já esteve, né, no nosso trabalho presencial, já conhece aí o nosso centro. Aliás, fica o convite, né? Domingo agora tem o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Ainda dá para se inscrever, é só entrar lá no nosso site. Já a gente vai explicar para vocês como fazer, né, para passar no nosso trabalho presencial. Mas antes da gente passar para a nossa palestra de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos agradecer então primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que eles estejam presentes nos nossos lares e nos nossos corações na noite de hoje, envolvendo a cada um de nós com muito amor e muita luz. Que seja uma noite, Senhor, de paz, de tranquilidade e de harmonia para todos nós. Que o nosso querido amigo Jesus, esse nosso irmão maior, se faça presente em nossos corações e em nossas vidas hoje e sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vou passar aqui os nossos recadinhos, né? Antes da gente passar a palavra para a nossa companheira Juliana lá do MOV, né? Movimento pela Ética Animal Espírita. Hoje eu não errei. Outro dia a gente estava fazendo a palestra que errei o nome do grupo dela, né? Mas é Movimento pela Ética Animal Espírita. Muito obrigado, Juliana. A Juliana que gravou a palestra para a gente, nos enviou para a gente assistir aqui na noite de hoje. Então vamos passar aqui os nossos recadinhos rapidinho, para o pessoal que ainda não conhece, né, o nosso centro. Então as nossas atividades online, né, toda segunda e quinta-feira nós temos a palestra online. Lembrando que na segunda-feira as palestras são mais voltadas com temas espíritas e na quinta-feira são temas mais relacionados aos animais, ao meio ambiente, enfim, à natureza de uma forma geral. E também na quinta-feira nós temos as vibrações à distância em prol dos animaizinhos. É só mandar para a gente os dados que estão aí na tela. Importante, né, a gente sempre orienta as pessoas a fazerem um evangelho no lar ou pelo menos uma oração no dia na quinta-feira, né, que é o dia das vibrações à distância. Se for possível junto com o animalzinho, melhor. Se não der, não tem problema, né, mas deixa ali reservado ali uma garrafinha de água, um potinho de água para o seu animalzinho, que serão energizadas, né, essas garrafinhas, esses potes, colocando ali os remédios espirituais específicos para cada um. Então, é só fazer as vibrações na quinta-feira. Muito importante, né, a pessoa estar em contato, né, com o plano espiritual, fazer essa conexão com o plano espiritual para poder receber esses benefícios, né, essas boas energias para o seu animalzinho ou para o tutor também, né? Afinal de contas, o tutor também precisa ser amparado para poder cuidar do animalzinho, né? Aí as nossas palestras do mês de novembro, né? Ainda faltam mais 2 palestras de segunda-feira, teremos mais uma palestra ainda numa quinta-feira, então fica aí o convite para vocês assistirem e reverem as palestras que já foram ao ar também. E o nosso trabalho presencial, como é que funciona? Todo primeiro e terceiro domingo de cada mês, nós fazemos esse trabalho presencialmente agora, né? Retornamos no mês de agosto de 2021. É necessário fazer o agendamento prévio para poder passar no nosso trabalho presencial, entrando lá no nosso site, jefasorocaba.com. Logo na entrada do site, né, na tela de abertura do site, já vai ter ali o link de acesso, né, atendimento presencial. Clica ali no atendimento presencial, preencha a de inscrição, né, muito importante preencher essa ficha, porque a gente vai receber os dados das pessoas. A gente vai fazer a separação por horários, né, para não gerar aglomeração também dentro do nosso centro.
né? Depois que a pessoa faz a ficha, depois que a pessoa preenche a ficha de inscrição, nós entramos em contato com a pessoa. Normalmente a gente entra em contato na sexta-feira, ou às vezes no sábado, né? Dependendo do volume de pessoas que tem, para a gente fazer, passar as orientações, né? Qual horário que a pessoa vai passar no dia do atendimento. No caso, domingo agora, né, dia 21 de novembro, nós teremos o trabalho presencialmente. Então, quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, é só entrar lá no nosso site, jeffasorocaba.com, e fazer a inscrição aí para passar no trabalho presencial, né? Todo primeiro e terceiro domingo do mês, esse trabalho que nós retomamos, né? Graças a Deus conseguimos aí retomar, né? Já que a situação está pelo menos um pouquinho melhor, né? A pandemia não acabou, mas pelo menos está um pouquinho melhor, então a gente teve aí uma segurança maior para poder retomar o nosso trabalho presencial. No dia do nosso trabalho, para quem já foi, tem aí o nosso bazar do Jefa, né? Tem alguns produtos à venda ali, tem roupinhas de cachorro, tem aqueles saquinhos de lixo, né, de pôr no carro, tem papel de presente, tem vários itens, né, relacionados aos animais, tem sacolas, aquelas sacolas de ir no supermercado, né, também com a temática dos animais, e tem os livros com a temática dos animais, né, livros do Marcel Benedetti, livros de outros autores também, tem as obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros no dia do nosso trabalho presencial, é só, né, conversar com a gente ali no dia. Quem não for no dia do trabalho presencial, mas também quiser comprar, é só entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. A gente vê aí a melhor forma de fazer a entrega, né, de fazer aí a entrega, né, dos produtos que o pessoal quiser comprar. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente agradece de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né? Principalmente nesse momento, né, de retomada aí do nosso trabalho. Então, muito obrigado a todos que têm nos ajudado, né? Pessoas que conhecem, né, o nosso trabalho, né, que têm nos ajudado bastante, né, nesse momento aí em que a gente está retomando o trabalho. Durante o período de pandemia, né, foi importantíssima essa ajuda. Quero agradecer imensamente a todos vocês que nos ajudaram no momento de pandemia, né, porque o nosso centro estava fechado, né, ainda não tínhamos condições de abrir. Então essa ajuda foi muito importante para a gente poder manter o nosso centro aí funcionando. Bom, hoje, como eu falei, a palestra é gravada, né, da Juliana Cútulo, Juliana Cútulo, né, do MOV, Movimento pela Ética Animal Espírita. Ela gravou a palestra para a gente, né, com todo carinho. Então a gente agradece imensamente, né, a Juliana e a todo o pessoal do MOV, né, já tivemos outros companheiros aqui do MOV fazendo palestras com a gente. Então, Juliana, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Jefa Sorocaba e muito obrigado por você ter gravado a palestra para a gente. Boa noite, companheiros e companheiras do Jefa. Boa noite, Wilson. Agradeço mais uma vez o convite. Estamos aqui separados pelo tempo, pelo espaço, mas unidos pelo mesmo ideal doutrinário que nos move o coração, não é assim? Hoje, eu, Juliana Cútulo, vou falar sobre o tema, que é o ser espiritual perante a natureza, liberdade e necessidade. E eu escolhi esse tema, assim, porque fui inspirada um pouco pela Joana de Ângeles no seu livro Ser Integral. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Eu tenho uma capa um pouquinho antiga, né? Eu espero que não esteja espelhado aí para vocês, porque para mim aparece espelhado. E o capítulo que eu gostaria de falar hoje, pelo menos um trecho desse capítulo, é o capítulo 1, né? Fatores de perturbação. E ele vai tratar do tema liberdade. É interessante a gente pensar isso, né? Porque liberdade seria um fator de perturbação. Enfim, está aqui elencada a liberdade, junto com outros fatores como a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão. A liberdade aparece por último. E por que será que Joana incluiu a liberdade entre esses outros fatores? A gente consegue até pensar, poxa, a ansiedade com certeza nos perturba, o medo, essa emoção que às vezes surge nas nossas vidas também é um fator de desequilíbrio. A solidão pode ocasionar algumas coisas na nossa vida também que não nos faça sentir muito bem, mas a liberdade, bom, quando a gente vai ler o capítulo, a gente percebe um pouco o pensamento de Joana por onde ele está seguindo. Eu vou separar aqui um trechinho que eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que é o sobre o qual nós vamos nos deter. Joana vai dizer o seguinte: a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante
respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. A agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome de sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber utilizá-la conforme seria de desejar. A liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá a vida e a mantém. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola é adversário da liberdade. Examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. E ela coloca uma coisa aqui, ela diz assim: a verdade em síntese, que é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor a sua imagem, de submeter à sua a vontade alheia, constitui meta prioritária. Bom, quando a gente se refere à natureza, em boa parte, a gente se refere como a criação divina, não é assim? Pois muito bem. Joana está nos falando a respeito de uma liberdade que decorre da nossa autodescoberta. Um direito que ele vai se consolidando à medida em que nós vamos avançando no autoconhecimento, quando nós vamos nos conscientizando da nossa esfera espiritual, de quem realmente somos. Muitas vezes a gente pensa que nós somos a mente que pensa, mas na verdade nós somos algo muito mais profundo, algo muito maior do que a mente, que é mero instrumento nosso. Quando a gente falou aqui de ser espiritual, nós estamos nos referindo ao princípio inteligente. O princípio inteligente do universo, esclarecido lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é o espírito. E a espiritualidade responde: é o princípio inteligente do universo. E o espírito, assim, determinado como ser espiritual, seria justamente aquele espírito em todas as fases da sua evolução. Mas muito bem, uma vez que a gente entende o ser espiritual dessa forma, a gente começa a fazer as nossas relações com a criação divina sob uma outra ótica, uma outra perspectiva. Nós começamos a pensar: poxa vida, o meu próximo talvez não seja tão somente aquele que habita comigo no mesmo lar, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu companheiro, minha companheira. Pode muito bem ser o meu filho, minha filha, mas talvez algo mais do que isso. O próximo para Jesus é exatamente toda a criatura. Quando Jesus envia os discípulos a evangelizar, ele diz exatamente isso: levem o evangelho a toda a criatura. E isso, para nós, é um fator bastante determinante daquele dever maior que nós temos para com a criação. Um dever que André Luiz vai dizer claramente que o nosso maior dever é o respeito que nós devemos à natureza. Vejam só, Joana, colocando a liberdade, às vezes a gente confunde um pouquinho o que seja a liberdade, né? Especialmente nos dias de hoje, que nós estamos assim com liberdades multiplicadas, digamos assim, pelas mídias, multiplicadas por grupos com os quais nós nos relacionamos, por ouvir falar de certas liberdades que uns e outros tomam para si, e a gente acaba por pensar: será que tudo isso é liberdade? Liberdade, pelo visto, está condicionado a algumas coisas, né? Porque quando nós, por exemplo, temos uma liberdade de expressão, como se diz, muitas vezes a gente pode estar desajustado, desequilibrado. E aquilo que nós exprimimos pode não ser muito bem aquilo que nós realmente pensamos. E aí nós causamos perturbação. A liberdade, muitas vezes, por exemplo, ligada à questão do sexo, é algo que causa perturbação. Se nós
não atentamos para os compromissos da responsabilidade, não é assim? Somos responsáveis pelos sentimentos dos outros, somos responsáveis pela forma como lidamos com os corpos, não só o nosso, mas o corpo do outro também. Enfim, quando a liberdade é associada a uma necessidade de sermos responsáveis e nos descobrirmos enquanto seres espirituais, a gente começa a perceber que ela tem um quê maior de complexidade. E quando ela é associada também à questão da natureza, a gente chega a ficar numa situação um tanto reflexiva. Veja só, Joana vai falar assim que a agressão ecológica se trata de uma violência. Quantas vezes as pessoas estão se sentindo livres para agir do modo como querem? Nós temos percebido isso, muitas pessoas não só dizendo o que vem à cabeça, como agindo impulsivamente também, gerando justamente perturbação. E a agressão ecológica não será ela uma causa de perturbação na natureza? Tanto se tem falado de mudanças climáticas, tanto se tem falado de eventos climáticos extremos, até mesmo de extinção em massa de várias espécies que nós, enquanto humanidade, ainda nem chegamos a conhecer, mas que já podem estar extintas. E não deu tempo sequer dos biólogos, né, fazerem a catalogação dessas espécies, descobrirem esses animais, descobrirem insetos, descobrirem seres que estão aqui partilhando conosco da evolução na Terra e que, por uma, um desequilíbrio nosso, uma tomada de liberdade excessiva de nossa parte, sem nos responsabilizarmos para com o dever de respeitar a natureza, podem ter deixado este planeta, perdido a oportunidade evolutiva em razão das nossas atitudes impensadas, tomadas como de liberdade. Muitas vezes a gente pensa a natureza como um recurso. Isso é dito muito, né? A gente vai ver, olha, o recurso da natureza, o recurso que ela nos dá, da água, do ar, né? O recurso das chuvas, o recurso dos rios, o recurso do solo, que é onde a gente planta, a gente retira o nosso alimento, enfim. Nós atribuímos à natureza essa categorização, um recurso, algo que nós vamos lá, retiramos e utilizamos. Só que talvez tenha sido justamente essa mentalidade que nos trouxe até aqui. Porque essa liberdade em cima daquilo que nós julgamos ser um recurso à nossa disposição foi feito sem responsabilidade, sem uma atenção dada à necessidade. E aí nós nos vimos mal, né? Porque o que é necessário? O que é de fato aquilo que nós precisamos? Será que nós precisamos tanto quanto nós estamos requerendo da nossa mãe natureza? Bom, Joana fala que essa agressão ecológica, e vejam só a palavra, agressão ecológica, é uma forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida. Estamos falando de violência. Eu falei das pessoas que geralmente falam aquilo que vem à mente e agem de forma agressiva no dia a dia com relação a outros humanos ou com relação aos próprios animais. Mas também a violência se manifesta em todos os âmbitos em que nós ferimos a natureza, não só com os animais domésticos, não só com os animais humanos, mas também com os seres das florestas, também com as árvores, os animais selvagens, os pequeninos seres que coabitam conosco. Qualquer expressão nossa de atividade humana que gere um desequilíbrio, que seja um fator de perturbação, é como eu vou dizer, é um mau aproveitamento da nossa liberdade. Nós temos liberdade, sim, de ação, mas nós temos também o nosso livre-arbítrio que nos faz agir
de conformidade com uma ética, agir de conformidade com uma moral. A ética é aquilo que geralmente nos faz, né, é um pensamento que nós temos sobre a ação que nós vamos desenvolver. Nós vamos pensar em algo que nós queremos fazer e a gente vai pensar, isso que eu estou agindo, isso que eu estou pensando em fazer é de conformidade com aquilo em que eu acredito? Quais são os valores que eu possuo que dirigem a minha ação? E hoje nós estamos vendo a humanidade passar por cima desse tipo de reflexão. Nós estamos vendo as pessoas sequer considerarem os próprios valores. E pior, assumirem valores alheios, que muitas vezes estão disseminados na sociedade e não trazem um bem-estar para todos. E aí, como é que nós ficamos? Joana vai nos dizer que a liberdade, né, ela começa no pensamento. E lá no Livro dos Espíritos, a gente vê, lá na Lei de Liberdade, né, eu acho que vale a pena, quando nós podemos, assim, como hoje nós estamos fazendo um estudo, vale a pena a gente até buscar lá na Lei de Liberdade, né, o que o Kardec vai falar para a gente, né, com relação a isso. Porque ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes a gente tem uma certa liberdade de pensamento que nos é facultada aí, por exemplo, na questão 833, né, nós temos uma liberdade do pensamento, uma liberdade que é praticamente sem limites, porque o conhecimento, o pensamento, né, não conhece entraves. Então, a gente consegue, pelo pensamento, ir para diversos lugares, ter diferentes ideias, mas, veja só, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos perante Deus. Se os nossos pensamentos cometem um erro, se nós desviamos dos valores e das leis divinas através do pensamento, Jesus já nos disse, não é assim? E pelo próprio pensamento, a gente comete os desvios. Pois muito bem. Quando esses pensamentos se materializam em ações, eles refletem o nosso conteúdo moral. Eles refletem quem nós somos. Refletem aquilo em que nós acreditamos, os valores que nós cultivamos. E como nós ficamos assim, né? O pensamento gerando fatores de perturbação, porque pela liberdade do pensamento tomamos atitudes que seriam convenientes para nós, mas será que são convenientes para os demais seres? Muitas vezes nós queremos escapar ao sofrimento causando dor aos outros. Isso são escolhas que nós fazemos. A nossa liberdade de escolher pode acabar passando por cima da liberdade do outro, de se preservar, de ter a sua própria vida. E essa situação é algo que nós temos que nos colocar também, porque muitas vezes a nossa liberdade de ter aquilo que nós queremos, que nós buscamos, se constitui uma agressão àquele que está dividindo o planeta conosco. E esse aquele pode ser desde um ser humano até um ser não humano, como um vegetal, como um animal, como um inseto. E estamos aí para refletir sobre isso hoje. Vamos ver aqui, olha, Joana vai dizer que a liberdade começando no pensamento, ela é uma forma de aspiração do bom, do belo, do ideal. Os nossos pensamentos estão indo por esse caminho? Nós estamos tomando a liberdade de pensar sob essa perspectiva de uma força mantenedora da vida, uma força que sustenta a vida, que a dignifica, que a mantém. Essa indagação é importante para nós, porque passa pelas coisas mais pequeninas do nosso dia a dia, desde as escolhas que nós fazemos no supermercado, até
aquilo que nós escolhemos colocar nas nossas refeições. O comportamento que coage, que reprime e viola é adversário da liberdade. Muitas vezes nós nos indignamos se algum direito humano é violado, não é assim? Mas que diferença existe entre um direito humano e um direito de um outro ser espiritual numa fase diferente de evolução? Vamos pensar. O direito à vida. Nós queremos o nosso direito à vida preservado. Mas o que faz a nossa vida ser mais importante do que a vida de um outro ser? Afinal de contas, nós somos todos seres espirituais, em diferentes fases de evolução. Mas só porque nós estamos numa fase de evolução diferente, a nossa vida, o direito à vida nosso é maior do que o direito à vida de um outro ser? Nós queremos envelhecer, nós queremos ter família, nós queremos que nossos filhos, os nossos pais, que todos estejamos juntos. Mesmo que um animal não seja capaz de pensar dessa forma, como nós, com esse pensamento contínuo, assim, elaborado, ele também anseia por estar junto dos seus. A gente sabe pela Declaração de Cambridge, desde 2012, assinada por vários cientistas, que os animais são capazes de formar grupos, de ter amizades e ter inimizades também. Vejam só, não são espíritos como nós avançando aí pela evolução? Não são eles também capazes de criar esses laços sociais? Nós sempre falamos da sociedade das abelhas, da sociedade das formigas. Existe a sociedade dos bois também, a sociedade dos lobos, a sociedade das cigarras, a sociedade de todos os morcegos, a sociedade dos porquinhos, e por aí vai. Por que não? São seres espirituais inteligentes, não é assim? E todos eles também querem viver uma vida bem vivida, junto dos seus. E muito embora eles não tenham a noção de que um dia essa encarnação vai terminar, também eles querem estar vivendo todos os dias, aproveitando a sua experiência aqui na Terra, até que chegue o momento final. E nós abreviarmos esse momento é algo que escapa à nossa liberdade. A gente tem lá no Livro dos Espíritos, vejam só, quando nós vamos falar aí da lei, né, aqui, lei de destruição, um instantinho só que eu perdi aqui o meu marcador. Quando nós vamos falar da questão da lei de destruição, lá na questão 729 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar o seguinte: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meios de preservação e conservação? A resposta vem assim: para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Vejam só, nós estamos falando aqui de muitas vezes uma tomada de liberdade de nossa parte que entrava, que gera uma destruição, que é um fator de perturbação, vejam só, e gera aqui a perda, uma perda significativa no desenvolvimento de todos os princípios inteligentes. Isso para nós é interessante de nós pensarmos, né? Porque a natureza, ela tem uma forma de destruição que é característica dela, que é uma forma de regeneração, de modificação, de transformação.
Mas a destruição causada pela humanidade é uma liberdade exacerbada, tomada por uma escolha errada nossa, que gera, assim, uma agressão e, consequentemente, essa violência gera uma destruição que prejudica todo o equilíbrio natural. A destruição da natureza é uma coisa, uma tempestade, por exemplo. Nós sabemos que a força da tempestade é fantástica, não só em termos espirituais, né, na limpeza magnética que ela faz, nas vibrações, mas também pela renovação que ela gera no ambiente onde ela se dá. Mas a destruição humana não tem sido uma renovação, tem sido uma degradação, tem sido algo que não tem avançado em termos de melhoria, muito pelo contrário. Então nós precisamos refletir a esse respeito, porque a questão de necessidade para nós precisa passar também pela reflexão sobre a liberdade. Até que ponto nós temos liberdade de agir sobre a vida dos outros? E sendo esses outros quem forem. Então, o que vai fazer a nossa querida Joana? Ela vai dizer assim para nós que Jesus tratou desse problema da liberdade quando ele colocou ela na busca da verdade. Isso é interessante, porque está lá em João, capítulo 8, versículo 32. E aqui no livro Fonte Viva, a gente tem algumas reflexões a respeito, tá? Na lição 173, chamada Ante a Luz da Verdade, Emmanuel vai refletir exatamente sobre esse versículo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é interessante, porque muitas vezes nós estamos aí encantados, como diz Emmanuel, por aspectos da verdade, por verdades provisórias, e nós nos tornamos, veja só, prisioneiros do ponto de vista. É interessante, né? Quantos pontos de vista nós nos, assim, amarramos, né? A quantos deles tem constituído crenças nossas que têm limitado o nosso desenvolvimento? E quantas crenças dessas humanas têm atravancado o progresso do planeta, de maneira geral? Tem impedido o desenvolvimento dos princípios inteligentes aqui, que partilham conosco dessa existência. A gente se atém a questões de política, de filosofia, de religião, de ciência, e cada um de nós tem um ponto de vista a respeito disso. Ou acabamos assimilando pontos de vista alheios, sem nem refletirmos a respeito, o que é mais complicado. É necessário que nós nos informemos. É necessário que nós nos instruamos, principalmente enquanto espíritas. Mas Kardec nos lembra sempre: espíritas, amai-vos e instruí-vos. O amor vem primeiro, a instrução vem depois. O amor que abre o nosso coração ao entendimento, à benevolência, ao cuidado, e a instrução que vai nos esclarecer do porquê tudo isso é importante. E nós temos que ter esse asseio mental de amar e nos instruir. Por que eu falo de um asseio mental? Porque muitas vezes nós estamos realmente prisioneiros a opiniões, a referências, a situações que não nos trazem equilíbrio. São fatores de perturbação do nosso pensamento, são fatores de perturbação do nosso agir. E que nós entendemos muitas vezes como liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento, na verdade, ela é aquela que nos faculta o amor indistinto. É aquela que nos permite estar unos com o Pai. Através do quê? Da nossa proximidade com Jesus. Jesus foi o exemplo máximo de liberdade de pensamento.
Todas as vezes que alguém se acercava dele, procurando tentá-lo, através de uma astúcia, de um modo de enveredar ali, de enrolar Jesus em alguma crítica e tentar, de alguma forma, surpreendê-lo com uma pergunta capciosa, uma pergunta assim bem temerária, uma pergunta daquelas assim agudas, né, para pegar alguém, né, no laço ali na hora. Jesus era tão seguro nos seus valores, na sua moral, no seu entendimento das leis divinas, que ele sabia exatamente como ele utilizaria aquela situação em favor de um ensinamento, de uma lição para aquele que o ouvia. Ele não era prisioneiro do pensamento dos saduceus, dos fariseus, daqueles que se acercavam para o tentar, porque aqueles estavam presos, muitas vezes, às expressões exteriores. Jesus não fazia isso. Jesus ele estava sempre dentro de um pensamento divino, que é múltiplo, que é delicado, que conecta tudo, desde o átomo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Esse conhecimento da existência divina é libertador, porque funciona dentro do âmbito do pensamento do Pai, que é criador, que é amor, que é fonte de união, que é fonte dessa maravilha do universo, onde tudo se encontra encadeado. E, portanto, somos responsáveis, temos deveres uns para com os outros, deveres principalmente de vida, de amor, de respeito, de caridade, de justiça. E aí que mora a grande liberdade. A liberdade, vejam só, que a gente aceita, né? A gente aceita a liberdade, aceita a verdade, e muitas vezes a gente esquece que essa verdade libertadora é aquela que nasce exatamente do exercício do bem. O exercício do bem para todos os seres é o grande fator de liberdade da nossa consciência. Se a lei de Deus está inscrita em nós, no nosso ser, é necessário que a gente acesse isso, porque é a única forma de nós sermos livres. Enquanto nós nos habilitarmos às exterioridades e acharmos que a liberdade está aqui, ali, onde quer que esteja, um objeto, no uso de uma tecnologia, numa assimilação ideológica, num compromisso que nós tivermos aí com o pensamento de uns e outros, nós vamos estar vagando à deriva. A questão maior é quais são os nossos reais valores perante toda a criação. Como é que nós nos posicionamos diante da necessidade? O que é necessário para nós? Seres espirituais que estamos aqui na Terra, como inquilinos, né? Inquilinos. E um pouco de tempo estamos aqui utilizando dos recursos que a providência divina nos dá para a nossa vida, mas sem compreendermos que muitos daqueles que coabitam conosco nessa mesma casa não são recursos, são outros seres que também estão partilhando. E vejam só, trabalhando também, tendo as suas funções e muitas vezes cuidando melhor deste ambiente do que nós. Nós chegamos aqui muito depois de muitos desses seres que estão habitando na Terra. A humanidade é recentemente, é até jovem, uma espécie jovem, diante de outras espécies que aqui estão. E antes de nós, havia todo um equilíbrio. Né? E agora que nós viemos, de uns 300 anos para cá, nós estamos causando uma dificuldade de sobrevivência para os outros seres muito grande. Então, nós precisamos observar que essa luz da verdade precisa clarear o nosso entendimento. E, olha só, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Temos deveres a cumprir neste planeta. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido
sentido da vida. Muitos que se acham liberados não entenderam o sentido da vida. E qual será esse sentido? Cada um de nós tem essa resposta dentro de si. Algumas pessoas, às vezes, perdem um pouco, sabe, a alegria de viver, se sentem desmotivadas porque perdem esse sentido da vida realmente, o propósito de nós estarmos aqui. E esse grande propósito é algo que cala fundo no nosso coração. É algo que, quando nós estamos envolvidos, nós nos sentimos alegres, bem-aventurados. E é interessante isso, porque a gente acha que a gente só é bem-aventurado quando está tudo bem. E não é assim. O sentido da vida, realmente, é o trabalho interior que nós estamos fazendo para alcançarmos a felicidade. E a felicidade, vejam só, ela não é um estado de espírito. Absolutamente. Por incrível que pareça, não é. Ela é algo que nós realizamos quando nós não transformamos a nossa vida em problemas. Olha, há grandes problemas, mas há pequenos problemas. Estes aí a gente não deve considerar problemas, realmente, de fato. Nós temos que dar leveza às situações que são cotidianas. E nós trazemos sofrimento para isso. Porque nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados com coisas que não merecem tanto desgaste mental de nossa parte. Dar mais leveza, caminhar mais naturalmente diante de pequenas situações, nos auxilia a enfrentar as grandes. Nós não podemos andar preocupados por coisas algumas, como diria Jesus, né? Entendermos que existem situações que são passageiras. Outras situações são maiores, são mais dolorosas, demandam de nós uma coragem, uma fé realmente grandes. Mas situações menores, nós precisamos evitar desequilibrar a nossa vida. Isso é um fator, gente, de liberdade. Nós temos liberdade. Nós temos liberdade para olhar para um problema menor e fazer com que ele gere uma perturbação interior em nós, ou olhar para esse fator e dizer que isso não é tão importante. Eu consigo atravessar por isso, porque eu já atravessei situações semelhantes. Nós estamos do lado das pessoas, estar ao lado das pessoas não deve ser um fator de perturbação para nós. Deve ser um fator de alegria, e nós podemos escolher alegria. Nós podemos estar bem em qualquer situação. A gente se surpreende muito com aqueles que estão atravessando sofrimentos, muitas vezes atrozes, e a pessoa já, né, se modifica assim, se mostra super tranquila, e a gente fica até mesmo chocado. Mas é porque aquele ser espiritual já vivenciou tantas coisas nesta vida e em encarnações anteriores, que ele adquiriu uma sensação de pacificação íntima com relação àquilo que acontece. Então, essa fortaleza, ela é adquirida. É algo que nós conquistamos. Quando nós percebemos que não é necessário o desequilíbrio, não é necessária a preocupação, a ansiedade, mas nós temos liberdade se nós queremos nos sentir ansiosos e preocupados. Muito embora isso não nos faça o bem, isso seja uma perturbação para nós. Eu espero que eu esteja me fazendo entender, né? Mas vejam só, nós temos liberdade para viver neste planeta, desde que isso não cause perturbação. Nós temos liberdade para estar entre os nossos irmãos, desde que nós não perturbemos a existência deles. Nós temos liberdade para enfrentar os problemas da forma como nós acharmos melhor, desde que isso não ocasione mais problemas, mais perturbações. Nós precisamos observar realmente aquilo que nós estamos construindo. Precisamos observar como utilizamos a liberdade,
como nos direcionamos diante das nossas necessidades, se estamos sendo capazes de equacionar um equilíbrio em nossas vidas, de fazer melhores escolhas, utilizar melhor o nosso livre-arbítrio. Porque é assim que a gente vai caminhando com mais tranquilidade, com mais temperança. As mudanças, sejam elas climáticas, ou sejam elas na vida, elas vêm naturalmente. O que nós não podemos é exacerbar tudo isso, trazer mais fatores de perturbação, agindo deliberadamente, né? Sendo negligentes. Eu espero que a nossa reflexão de hoje tenha trazido algumas possibilidades aí para todos também fazerem as suas próprias reflexões. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estarmos aqui hoje e até uma próxima vez, se Deus quiser, agradecendo do fundo do coração. Eu quero deixar aqui para todos uma necessidade da gente entender que tudo que nós fizermos daqui para frente seja sempre a serviço do bem, seja sempre voltado a essa escolha de agir pelo melhor, de fazer pelo bem de todos, pelo meu bem também, mas considerando que nós não vivemos sozinhos. Ninguém vive sozinho, já dizia Paulo de Tarso. Então é importante que nosso fator de contribuição para o mundo que nós vivemos seja pelo equilíbrio, seja pela justiça, seja pela alegria, seja pelo compartilhamento dessa incrível, incrível situação em que nós nos encontramos agora, que é a vida neste planeta. Então, deixo a todos o meu abraço e é isso, meus queridos, paz e bem. Juliana, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né, pelo seu carinho, né, aqui para com o Jefa Sorocaba, né, sempre muito importante, né, ter a sua presença aqui, né, trazendo seus conhecimentos, então muitíssimo obrigado mais uma vez. Bom, a gente vai encerrando aqui a nossa palestra online da noite de hoje, mas vamos fazer a nossa prece de encerramento, né, para a gente poder encerrar aqui a nossa atividade de hoje, levando, né, pelo menos um pouquinho de luz e de paz para os nossos lares, né, aqueles que estão nos acompanhando. Então, vamos agradecer mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por todo o auxílio e amparo que temos recebido em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por estar presente em nossos lares, abençoando os nossos animaizinhos, nossos familiares. Que Jesus, nosso divino Mestre e amigo, também esteja presente, nos abençoando, nos iluminando, nos trazendo todo o auxílio e todo o amparo que tanto necessitamos para as nossas vidas. Que nesse momento agora em que faremos as vibrações à distância, em prol dos nossos animaizinhos, que esses amigos queridos se façam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando os nossos lares, abençoando e iluminando a cada um de nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam. A gente vai fazer agora as vibrações à distância, né? Cada um na sua casa, fazendo aí essas orações importantíssimas, né? Para a gente manter o contato com o plano espiritual. E na segunda-feira que vem estaremos de volta em mais uma palestra online aqui do Jefa Sorocaba. Para quem for no trabalho de domingo agora, né? A gente se vê no nosso trabalho presencial de domingo. Para aqueles que eventualmente não puderem ir ou ainda não têm condições de ir, né? Segunda-feira a gente se vê aqui em mais uma palestra do Jefa. Grande abraço, pessoal. Ótimo final de semana. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de cada um de vocês. Tchau.